Fala, rapaziada, estamos de volta aqui com continuando aqui nossa revisão, né, de matemática básica para poder realmente entrarmos no assunto de física, né, na parte cinemática, é o primeiro assunto que a gente vai ver. Mas precisamos aqui terminar a nossa revisãozinha. E o nosso próximo tópico é exatamente a geometria no triângulo, tá bom? Quer seja no triângulo retângulo, quer seja no triângulo qualquer. A gente vai fazer uma revisãozinha bacana sobre isso daí para poder a gente conseguir avançar. Deixa eu só te orientar com relação a uma coisa. É claro que a gente não acredita que vai cair uma questão desse jeito, mas ela vai ser necessária para que você utilize lá em vetores, que você utilize, caso ele coloque alguma questão de quantidade de movimento, impulso, enfim, alguma questão que tenha vetores, você precisa muito da geometria plana, ou até mesmo nos lançamentos, que é agora na cinemática, tem decomposição de vetores, e a gente precisa estar antenado aí com relação a seno, cosseno, tangente, para poder a gente dar continuidade, tá ok? Ou até mesmo pode servir para você lá na geometria espacial, lá para a parte de matemática. Você deve lembrar muito bem que no edital passado foi colocado geometria espacial. Então a gente tem aqui alguns conceitos básicos, mas não menos importantes que os outros, para poder a gente conseguir dar continuidade aí no nosso conteúdo. Então vamos lá, o que a gente precisa lembrar aí sobre a geometria no triângulo? Vamos começar pelo mais simples do triângulo, que é mais cobrado, que é exatamente o triângulo retângulo. E aí quando você tem um triângulo retângulo, você deve lembrar junto comigo que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o que você chama de hipotenusa, tá bom? Hipotenusa. Aí você tem esses outros dois ângulos agudos aqui, como você está vendo, eles são menores que 90, portanto agudos. E eu vou chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de alfa. Então esse cateto aqui vai ser um cateto adjacente, e esse outro aqui vai ser um cateto chamado de cateto oposto, tá? Então, quando você tem um triângulo retângulo, existem algumas relações trigonométricas chamadas de seno, cosseno e tangente. E o que é que elas dizem para a gente? Que o seno do ângulo alfa, ele nada mais é do que o cateto oposto a ele, ó, olha só, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, tá bom? Esse aqui é o senozinho que a gente precisa. É tanto que quando a gente vai lá para umas questões de plano inclinado, algumas questões que envolvem lei de Newton, com ou sem atrito, tanto faz, às vezes você precisa lá fazer uma decomposição do peso, um tal no px, um tal no py, e você precisa lembrar se quem é que vai estar colado, se é o px ou se é o py, dependendo do ângulo que você esteja utilizando, tá bom? Então fica esperto aí que a gente vai precisar desses detalhes. E o que é o cosseno? Ora, o cosseno nada mais é do que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí outra relação é exatamente a tangente, tá? A tangente você pode fazer de duas maneiras, dependendo da questão, tá? Em umas questões com nível um pouquinho mais alto, às vezes você precisa usar isso aqui, ó. Dizer que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, é uma possibilidade, mas você tem também essa outra opção aqui, ó, de dizer que a tangente do ângulo alfa nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Essa é a equaçãozinha, essa é a maneira que você utiliza para calcular a tangente, tá bom? Então, caso você tenha aí dificuldade, dá uma exercitada nisso daí direitinho para poder a gente conseguir avançar. Como eu te disse, jamais vai cair uma questão cobrando isso só de você, pelo menos eu acho pouquíssimo provável. Mas no meio de uma outra questão, isso é extremamente esperável, tá bom? Então, fica atento aí para poder a gente conseguir resolver umas questõezinhas daqui a pouco. E aqui você vai montar comigo uma tabelinha com o seno, cosseno e tangente de alguns ângulos que são os mais notáveis, tá bom? São os que mais caem por aí. Só lembrando, aqui você tem seno, cosseno e tangente, mas você também pode ter secante, cossecante e cotangente. Mas aí já estaria aprofundando bastante na matemática, tá bom? Seria aí uma inversão dessas relações que a gente acabou de montar aqui.
Assim como você não precisa, Valério, você vai ter outros ângulos além desses aqui. Mas esses são os que você tem que dominar. Pelo menos esse aqui a gente tem que dominar. Não espere que venham essas informações na prova de jeito nenhum. Mas é simples de você montar. Olha só, o que é que você faz? Seno, cosseno e tangente estão aqui e os ângulos notáveis estão aqui. O que é que você faz? Coloca 1, 2, 3. E aqui 3, 2, 1. Depois, barrazinha do denominador para representar uma fração e todo mundo dividido por 2, ó. Todo mundo dividido por 2. Na hora do desespero, aí será que é 1/2, será que é raiz de 3? Na dúvida, teve dúvida, vai para isso aí. Mas eu garanto que se você exercitar bastante, essas coisas vão fazer parte aí do seu cotidiano tranquilamente, tá? Feito isso, agora você vem e coloca raiz em todos os numeradores. Mas olha só, aqui é 1. Raiz de 1 é 1, não tem necessidade. Aqui não, aqui você coloca raiz de 2, aqui coloca raiz de 3. Idem aqui, ó, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 não precisa porque é 1. Então deixa do jeito que tá, tá bom? Então essa seria uma maneirazinha que você tem para poder montar a tua tabela, caso bata aí um desespero, tá? Para poder você utilizar nas questões. E a tangente, como é que eu faço? A tangente você pode pensar assim, ó, é o seno dividido pelo cosseno. Então eu vou começar pelo mais fácil. Se é seno dividido por cosseno, no 45 até raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. 1. Já se eu for para o 60 graus, na hora que eu dividir esse aqui por esse aqui, você vai cancelar o 2 com 2, vai sobrar apenas raiz de 3. Já nesse outro aqui vai ficar 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Na hora que você cancelar o 2 com 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, você vai chegar a esse valor aqui, raiz de 3 sobre 3, tá? Então, na hora do desespero, já sabe o caminho aí para poder você montar essa equaçãozinha que, como eu te disse, nas questões não tem a obrigação de te dar esse valor, tá? Às vezes ele até coloca essas frações em forma de decimal, mas não se engane, é o resultado dessa divisão, tá? Mas eu sugiro que você sempre utilize esses valores na forma de fração, que facilita na hora de você fazer a conta, cancelar alguém, tá bom? Essa fica aí a nossa dicasinha sobre ângulos notáveis e geometria no triângulo retângulo. E se for num triângulo qualquer? Se for num triângulo qualquer, a gente vai exatamente utilizar a chamada lei dos cossenos. Olha só o que é que diz a lei dos cossenos. Repare que agora a gente está num ângulo qualquer, num triângulo qualquer. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse lado aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, e esse aqui eu vou chamar de C. Aliás, vamos fazer assim, vou organizar aqui melhor. Vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Aí o que é que diz pra gente? A tal da lei dos cossenos, que é exatamente a equaçãozinha que você vai utilizar quando você tiver um triângulo qualquer. Você diz que esse lado aqui, que é o oposto ao ângulo, sempre tem que começar por ele, tá? Esse ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado menos 2 vezes esses dois, ó, B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Repara que esse daqui, ó, é sempre o lado oposto ao ângulo. Se você pegasse e colocar aqui o B, você teria que pegar esse ângulo aqui. Se você escolhesse colocar aqui o C, você teria que pegar esse ângulo aqui, tá? Então não esquece que na lei dos cossenos, esse lado que é ao quadrado, que está do lado esquerdo da igualdade, tem que ser sempre o lado que está oposto ao ângulo que você vai substituir aqui, tá bom? Então você tem aqui uma revisão rápida, né, um resumozinho aí sobre geometria no triângulo, quer seja do triângulo retângulo, quer seja num triângulo qualquer, tá bom? Vamos partir para as nossas questões? Se você der uma olhadinha no teu material, no teu PDF, você vai perceber que você tem exemplos, inclusive, isso aqui resolvidos, tá bom? Para poder a gente... para você ter base para poder treinar bastante e conseguir avançar no conteúdo sem problema. Lá no teu material aí, você vai ver que lá na questão 18, você tem mais ou menos essa ideia aqui, ó. Ele diz assim, na questão de número 18. Um observador, estando a X metros da base de uma torre, tá aqui a torre, vou botar aqui para você, ó, torre, e está aqui o observador, ele diz que ele está a X metros, então ele está a essa distância aqui, ó. O observador seria esse pontinho aqui. Consegue ver o topo
da torre formando um ângulo de 60 graus. Então ele consegue ver esse topo aqui formando um ângulo de 60 graus. Então vou chamar a altura dessa torre de H. Só que por enquanto eu não tenho como descobrir o valor dela, porque eu não tenho nenhum dos outros lados, nem a hipotenusa, já que aqui é perpendicular, e nem tenho o valor desse cateto adjacente. Então vamos ver o que ele diz mais. Afastando-se 100 metros em linha reta, então ele saiu daqui e veio para cá. Afastou-se 100 metros, então ele, de onde ele estava, ele andou 100 metros para trás. 100 metros para trás. Ele agora passa a ver o topo da torre, mesmo topo, com a altura de apenas 30 graus. Aí a pergunta que ele faz, qual é a altura da torre? O que é que você precisa saber aqui para poder resolver essa questãozinha? Olha só, é uma questão, como eu te disse, né, que ela está cobrando de você aí alguns conceitos de geometria plana, tá? Perfeitamente utilizáveis nas questões de vetores. Mudaria só o contexto, mas essa base que a gente vai ter nessa questão aqui é exatamente um raciocíniozinho que você tem que levar para uma questão mais avançada. Vem comigo, olha só. Se eu disse para você que aqui são 60 graus, com certeza aqui você vai ter 120 graus, já que esse aqui todinho tem que dar 180. Muito bem. Esse aqui vale 30. Observe aqui comigo esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Estou vendo que aqui vale 120, aqui vale 30, então quanto é que vale só esse daqui? Com certeza esse ângulo vai ser 30 graus. Por que vai ser 30 graus? A soma dos ângulos internos de um triângulo, também é a revisãozinha básica aí, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180 graus, você sabe bem disso. Então, se esse já era 120, com mais 30, 150. Quanto que falta? 30 graus. É exatamente o que esse ângulozinho que você tem aqui, ó. Tá, e aí, o que tem a ver? Tem a ver que na hora que você disse para mim que aqui são 30 graus, você deve perceber tranquilamente aqui, ó, nesse de vermelho aqui, ó, que isso daqui é um triângulo isósceles. Isósceles? Sim, ó, os dois ângulos da base, ó, que seria a base, esses dois ângulos são iguais. E a propriedade é, quando você tem dois lados, aliás, dois ângulos iguais, posso dizer sem medo que os dois lados também são iguais. Esse é um triângulo isósceles. Então, se daqui para cá vale 100 metros, aqui também com certeza vale 100 metros, tá? Então, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui, exatamente porque esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, você acabou de pegar uma informação que vai ser útil para esse outro triângulo menor. Se você pegar esse daqui, ó, esse triângulo aqui, agora você tem esse ângulo e você tem a hipotenusa, que é o lado que está oposto a 90 graus. E se você tem a hipotenusa e quer saber o H, ficou fácil, ó. A altura da torre é um cateto oposto, conforme a gente viu lá na teoria. Então, o que é que eu vou utilizar? Com certeza, o seno de 60 graus. O que é que vai ser o seno? Cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é 100. Seno de 60, você já sabe, vai ser raiz de 3 sobre 2. Essa é a informaçãozinha que você sabe. Não precisava ele fornecer na questão, vai ser igual a H sobre 100. Para facilitar, vou logo simplificar aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 50. Então, você vai tirar aqui, H vale 50 raiz de 3 metros. Essa vai ser a altura desse prédio, tá bom? Então, a questãozinha de número 18, ela é uma questão de marcar, a opção correta é o item D, tá bom? Então, colocamos essa aqui basiquinha para a gente começar aí relembrando alguns conceitos, né, de geometria plana, onde é que é o oposto, onde é que é adjacente, relação aqui do seno, por exemplo, perfeitamente aplicável em questão de lançamento horizontal, questão de lançamento oblíquo, movimento circular, às vezes você precisa utilizar algum desses conceitos que estão aqui, tá bom? Podemos ir logo para a questão de número 19? Vamos lá, qualquer coisa você dá uma paradinha no vídeo, tenta resolver aí com os seus conhecimentos. Não conseguiu, solta aí, dá o play e a gente vê aqui como é que foi essa questãozinha, tá bom? Vamos lá, questão de número 19, questão bem interessante, ela
faz com que você bote realmente à prova aí os seus conhecimentos sobre geometria plana, tá? Ele diz o seguinte, você tem aqui uma árvore, aqui ó, mal desenhada pra caramba, mas aqui você tem uma árvore, ela tem uma parte que está submersa, que nós vamos chamar de H, tá? Essa parte aqui ó, está submersa, H, e tem uma parte que está fora, são 10 centímetros, tá? Uma planta, né? Ela tem aí H de profundidade e 10 que está fora da água, ok. E aí, devido à ação do vento, né, a brisa, faz com que ela de vez em quando faça esse movimento aqui, né? Até que ela toca a superfície da água. Essa distância, se ela tivesse aqui, ó, se essa distância aqui, ó, daqui para cá, vale 10 raiz de 3 centímetros. Tá? Essa é o afastamento. Então, seria exatamente essa distância aqui, ó, 10 raiz de 3 centímetros. E essa daqui, como você está vendo, vale 10 centímetros. Muito bem. Pergunta que ele faz. Dadas essas informações aí, qual é a profundidade do lago que essa planta está, uma parte dela, né, está aí submersa? E aí? Ou seja, em outras palavras, ele quer que você descubra aí o valor do H. Então vamos lá colocar aqui à prova os nossos conhecimentos de geometria plana. O que é que eu preciso fazer? Repare comigo que aqui a gente tem como construir um triângulozinho. Se eu puxar aqui, fiz o complemento disso aqui, vou puxar uma reta para cá e outra reta para cá. Por que eu fiz isso? Porque eu estou vendo que aqui é perpendicular, 90 graus, e aí eu fico com dois triângulos que eu vou agora brincar com os dois. Vamos fazer o seguinte, olhando para esse triangulinho aqui, ó, você tem essa medida e você tem essa medida. Então, com relação a esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. E o que é que tem a ver cateto oposto e cateto adjacente? Que relação é essa? É exatamente a tangente. Tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que é 10, sobre o cateto adjacente, que é 10 raiz de 3. Você resolve essa continha aí, simplifica o 10 com o 10, né? Ó. Vai sobrar 1 sobre raiz de 3, que aí para isso você racionaliza, né, que é tirar esse radical do denominador, e vai ficar raiz de 3 sobre 3. E qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Você já sabe lá daquela tabelinha que a gente montou que esse ângulo é exatamente o de 30 graus. Então, nós acabamos de descobrir que esse ângulo aqui vale 30 graus. Se esse vale 30 e esse vale 90, obrigatoriamente esse aqui, ó, se você observar esse triângulo, esse aqui obrigatoriamente vai ser de 60 graus. Tá, e o que mais? Até aqui já entendi. Então vamos para frente. Pense agora aqui comigo no seguinte detalhe, ó. Quanto é que vale daqui para cá? De O até A. Quanto é que vale? Vale 10 mais H ou H mais 10, como queira. Então essa medida aqui todinha vale isso. Na hora que essa árvore inclina, olha o que acontece. Esse pedaço aqui também vale H mais 10. Ó. Esse pedaço aqui é exatamente igual a esse aqui. Se esses dois pedaços são iguais, você acabou de mostrar para mim que isso aqui é um triângulo isósceles. Então, esse ângulo aqui vale 60 e esse aqui também vai ser 60. Como eu já tenho 30, obrigatoriamente aqui tem que ser mais 30. Tá? Então, repetindo, aqui é o comprimento completo da planta, ó, 10 mais H. Na hora que o vento bateu, fez com que ela viesse até aqui. Mas isso aqui é o comprimento da planta toda, mais uma vez, ó. Então, vale também H mais 10. Então, repare que você tem um triângulo onde esse lado é igual a esse outro lado aqui todinho. Então, é um triângulo isósceles. E se o triângulo é isósceles, dois lados iguais, e os dois ângulos da base também são iguais. Então, se esse aqui vale 60, esse aqui todinho também tem que ser 60. Como eu já tinha 30, esse aqui também tem que ser 30, para completar aí. Então, eu tenho, olha só, agora no triângulo maior, 60, 60, aqui obrigatoriamente também vai ter que ser 60 graus. Tá? Então, essa aí vai ser a nossa
os nossos ângulos nessa figura aí que foi proposta, né, nessa questãozinha. Tá? Mas o que ele quer saber é o H. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Olha o que é que eu tenho. O H é esse pedaço aqui, ó. Ok. Esse aqui vale 10 raiz de 3, eu sei o valor dele. Tenho bem aqui esse ângulo. Se você observar com relação a esse ângulo, eu tenho o cateto oposto, que é esse pedaço, cateto oposto, e quero a hipotenusa, que é onde tem o H. Ou vamos fazer mais fácil, cateto oposto e quero o cateto adjacente. Então eu vou pegar tangente de 60, tangente 60 é o cateto oposto, que é esse pedaço, vale 10 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o que a gente quer, H. Acabou-se a brincadeira. Quanto é tangente de 60? Raiz de 3. Vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre H. Dá para simplificar aqui alguém, professor? Dá, com certeza. Ó, raiz de 3, então vai ficar H é igual a 10 centímetros. Coincidentemente, tem exatamente o mesmo valor da parte que está fora, tá bom? Então, a questãozinha que colocou aí os seus conhecimentos à prova, né, de geometria plana, preciso que você distribua direitinho aí, onde é que é cada ângulo, por que cada ângulo tem esses valores aí, onde é que é isósceles, quem que são iguais, os ângulos da base. Repito, fundamental alguns conceitos básicos aqui para você levar lá para a parte de ou vetores, ou de lançamento oblíquo, ou de próprio movimento circular, tá bom? Leis de Newton também, às vezes plano inclinado tem isso daí, tá? Então a gente precisa chegar lá realmente dominando essa geometriazinha plana aqui, tá? De uma forma realmente bem forte, tá? Tem que chegar com esse conhecimento lá bem tranquilo. Então a opção correta dessa questão aí é o item C, tá bom? E aí eu já vou direto lá para o outro lado para poder a gente resolver as questões seguintes. Questões de número 20 até a 23. Vamos ver se a gente consegue resolver todas nesse bloco. Vamos lá. Questão de número 20 diz aí o seguinte. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, como você está vendo aqui, ó, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Suponha que a região seja plana, como você está vendo aqui, e disse que ele percorreu 1000 metros. Essa foi a distância que o avião percorreu subindo. Quer saber qual foi a altura que ele subiu? Olha só, mera aplicação dos conceitos básicos de geometria, ó. Tá? Geometria no retângulo, no triângulo. Ó. Você tem aqui esse ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 30 graus, cateto oposto dividido pela hipotenusa 1000. Seno de 30, 1/2, H sobre 1000. H vai dar 500 metros. Simples assim. Mas se você não souber o seno de 30, se você não souber o que é seno, você realmente não vai sair do canto. Quem dirá lá na frente, quando chegar em plano inclinado, conseguir entender alguma coisa, tá? Então, preciso realmente que você carregue aí esse conhecimentozinho básico aí para as questões seguintes. Vamos lá. Então, o gabarito correto da questão de número 20, não tem a questão aberta, resposta então 500 metros. E já vamos direto para a questão de número 21. Olha o que ela diz. Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, aqui as duas ruas, ó, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus, conforme você está vendo aqui na figura. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, está aqui ele, ó, a 4.000 metros do citado cruzamento. Então, essa distância aqui, ó, desse cruzamento até o posto são 4.000 metros. Repare aí na figura que ele já disse que bem aqui é perpendicular. Então, você tem aí um triângulo retângulo. E esses 4.000 metros aqui é exatamente a hipotenusa e você tem um ângulo. O que é que ele quer? A distância entre o posto de gasolina e a rua Tenório Quadros. Então, ele quer saber essa distância aqui, ó. Simplérrima demais, também mera aplicação, ó. Você tem aqui um ângulo, cateto oposto e hipotenusa, já que é o lado oposto a 90 graus. Ó. Então, significa dizer que você vai usar seno de 30 graus, que vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30, você já sabe muito bem que vale 1/2, x sobre 4.000, x vai dar 2.000 metros. Essa vai ser a distância do posto até a rua
Tenório Quadros. Simples assim, tá? Mais uma vez, mera aplicação dos seus conhecimentos aí de geometria plana, né? Que é para poder a gente conseguir não ter problemas futuros com isso daí. O que mais? Questão de número 22, já podemos ir direto para ela. Ele fala aí de um pescador, vem comigo, ele diz o seguinte: um pescador quer atravessar um rio usando um barco e partindo do ponto C, tá aqui ele partiu do ponto C, partir do ponto C. A correnteza faz com que ele atraque no ponto B. Olha onde é que está o ponto B. Seguinte, se não tivesse correnteza, ele ia sair exatamente do outro lado. Mas tem uma correnteza para cá, ó. Correnteza querendo levar, que aparecer na frente, ela querendo levar para lá. Então, na hora que ele saiu com esse barquinho para cá, na verdade ele atracou lá do outro lado, só que não de frente ao ponto de partida. E na verdade foram 240 metros abaixo. Então, essa distância daqui, 240 metros abaixo. Aqui, ó, perpendicular, 90, e ele disse que ele percorreu 300 metros. Pergunta que ele faz: qual é a largura do rio? Que nós vamos chamar aqui de L. E aí, como é que eu faço para poder resolver essa questãozinha aí? Seguinte, como você está vendo, é exatamente uma outra relação que a gente não pode deixar de saber na geometria plana. Bem simples, que é exatamente o tal do Teorema de Pitágoras, tá? Eu vou colocar aqui para você a explicaçãozinha. Teorema de Pitágoras. O que a gente precisa lembrar sobre o Teorema de Pitágoras? Primeiro, que ele só pode ser utilizado quando você tem um triângulo retângulo, A, B, C. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa daí vai ser o Teorema de Pitágoras que você vai usar nessa questãozinha aqui. Não vai precisar de seno, não vai precisar de cosseno, tá? Então essa daí vai ser a equaçãozinha que a gente vai precisar para resolver nessa questão. Só para a gente lembrar, realmente o Teorema de Pitágoras, às vezes é necessário lá na parte de quantidade de movimento, impulso, essa relação. E aí, como é que eu faço para resolver isso daí? Simples assim, você vai pegar, né, ó, a hipotenusa, já sei que é o lado oposto, então vai ficar 300 ao quadrado, é igual a 240 ao quadrado, mais L ao quadrado. Mas o que é que a gente quer nessa partezinha aqui? A gente quer saber o L, então fica L ao quadrado é igual a 90.000. Esse 240 ao quadrado vai dar 57.600. Então, L ao quadrado vai ser 90.000 menos 57. Se fosse 58, daria 32. Então, 32.400. Essa daí vai ser a diferença. Só que a gente não quer L, a gente não quer L ao quadrado, a gente quer L. Então, vai ficar raiz quadrada disso aqui, que dá 180 metros. Essa aí vai ser a largura desse rio, tá bom? Então, devido à correnteza, ele não sai exatamente de frente aí para onde ele estava, vai sair um pouquinho abaixo, né? O rio vai levar ele água abaixo, correnteza abaixo, e aí ele quer saber exatamente com isso qual é a largura do rio. E aí fica fácil você ver que aqui é um triângulo retângulo, e se é triângulo retângulo, das duas uma. Ou você usa as relações trigonométricas, né? Ou você utiliza o Teorema de Pitágoras, vai depender do que a questão forneça ou do que a questão peça, tá? Mas são exatamente os caminhos mais utilizados quando você tem triângulo retângulo. Então essa seria a resposta aí da nossa questão de número 22. É uma questão aberta, tá? Então não tem item, essa aí seria a nossa resposta. E aí já vamos direto para a questão de número 23. Olha o que ele diz a questão 23. Ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste. Então aqui é o poste. Você está a uma distância de 6 metros. Estava aqui empinando uma pipa. Está aqui a pipa que ele estava empinando. Ó. O que mais? Renata notou que o ângulo alfa formado entre a rua e a pipa, esse ângulo aqui, era de 60 graus.
conforme mostra a figura, 60 graus. Aí pergunta, qual é a altura do poste? Quer que você calcule aí a altura do poste. E aí? Ora, mais uma questãozinha, mera aplicação dos seus conceitos básicos aí de trigonometria ou geometria no triângulo retângulo. Você tem aqui o ângulo, cateto oposto, cateto adjacente. Se é cateto oposto, então seno de 60 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vai ser h sobre 6. Dá para simplificar? Com certeza, para facilitar aqui nossa vida, ó, esse 2 aqui dá 1, aqui dá 3, você vai ter que h vale 3 raiz de 3. Essa vai ser a altura do nosso poste, tá bom? Então, resolvemos aqui até a questão de número 23. Vamos na sequência aí, próximo bloco, vamos resolver a questão 24 até a questão 29, para a gente encerrar essa revisãozinha e a gente começa a física daqui a pouco. Até o próximo bloco com mais questões de revisão, tá? Até já!